É isso mesmo. As luzes não se acenderam novamente. E embora isso não nos gere medo, nem algum tipo de temor, eu quero iniciar esse momento de reflexão na palavra de Deus, fazendo isso que temos feito desde o início do culto. Lembrando que em mais de 50 países ao redor do mundo, mais de 365 milhões de cristãos passam por situação de perseguição, correndo risco de vida. E diferentemente de nós, muitos deles sequer podem se reunir num local. Muitos deles, quando se reúnem, para cantar como nós cantamos aqui, precisam ligar o rádio no volume mais alto para que os seus vizinhos não ouçam e assim também não denunciem. Diferentemente de nós, o simples fato de acenderem a luz para lerem a Bíblia pode ser um ato de condenação para suas vidas. E o que faz com que esses cristãos, nossos irmãos em Cristo, consigam permanecer firmes, mesmo em um contexto tão severo? O que faz com que essas pessoas que vocês viram nesse vídeo não desistam, não sucumbam em meio ao caos e nem mesmo neguem a sua fé em meio à dor? A resposta de todos eles é a mesma: o inabalável amor de Deus. Eu quero ler com você Romanos capítulo 8, versos 35 a 39, e que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que vem à sua mente quando nós falamos sobre a perseguição aos cristãos? Perseguição é entendida como qualquer hostilidade experimentada por consequência da identificação de uma pessoa com Cristo. E ela se manifesta de duas formas principais: pressão ou violência. Pressão inclui a exclusão da pessoa, insulto, maus tratos, a perda de emprego, expulsão de casa e da família. Já a violência inclui a agressão física e sexual, destruição de igrejas, de casas e de negócios de cristãos, ataque, prisão, sequestro, tortura, prisão domiciliar, entre outros. Existem alguns países, meus irmãos, em que a violência sobre os cristãos pode até ser menor, mas a pressão é imensa e impede que os seguidores de Jesus tenham a liberdade de expressar a sua fé e acabam se mantendo como cristãos secretos. Na maioria dos países com um nível de perseguição extrema, a perseguição mais comum não são atos de violência, mas sim a pressão. Como você acabou de ver no vídeo que nós passamos e pode ver no próximo slide, nesse ano, a ênfase do Domingo da Igreja Perseguida está nos cristãos da África subsaariana, ou seja, os países que estão localizados abaixo do deserto do Saara.
A África subsaariana é composta por 46 países, sendo que em 25 deles há perseguição extrema, severa ou alta aos cristãos. E devido a um histórico de exploração dos recursos naturais, devido a um histórico de guerras civis nesses países, essa é uma região que até hoje enfrenta muitos problemas políticos e econômicos. A sua população é alvo da ação de grupos extremistas como o Boko Haram, o Estado Islâmico, que se aproveitam da insuficiência da ação dos seus governos, para dominar e para impor o que eles chamam de Sharia, que é o conjunto de leis islâmicas aplicadas à política, ao governo. No próximo slide você vai ver, aliás, pode voltar por favor? Isso. Você vai ver que dos 15 países onde os cristãos enfrentaram a perseguição mais violenta por causa da sua fé, 12 deles estão na África subsaariana. E essa violência acontece principalmente por causa desses grupos extremistas. Eu citei aqui o Estado Islâmico, o Boko Haram, mas existem pelo menos outros 3 ou 4 grupos que atuam nessa região de maneira muito intensa, forças armadas, e que impedem completamente os cristãos de viverem uma vida um pouco mais pacífica. Numa pesquisa divulgada no ano passado, nós vemos números assustadores. 1.815 cristãos foram violentados sexualmente ou sujeitos a casamentos forçados. 3.600 cristãos foram sequestrados. 4.600 cristãos foram mortos, alcançando 95% do total global, fazendo da África, como nós ouvimos, o continente mais mortal para um cristão viver. 12.880 casas ou propriedades de cristãos foram atacadas. 17.498 cristãos foram física ou psicologicamente abusados. E mais de 112 mil pessoas se tornaram deslocadas nessa região. Mas sabe o que é mais curioso? A igreja na África subsaariana cresce cada dia mais. Ela é resiliente. Cristãos corajosos garantem que o evangelho seja vivido mesmo sob circunstâncias difíceis. E ao longo das pesquisas, depoimentos e testemunhos que nós conseguimos ouvir dessas pessoas, nós vemos uma mesma certeza pairando em sua mente. Apesar das circunstâncias tão adversas, apesar do risco iminente de morte, em nenhum momento eles duvidam do amor e do sustento de Deus sobre a vida deles. Em nenhum momento eles duvidam dessa certeza que o apóstolo Paulo nos escreve aqui em Romanos 8. Vamos voltar novamente para esse texto bíblico. O que é que Paulo está fazendo aqui na carta aos Romanos, meus irmãos? Na primeira parte dessa carta, que vai até o capítulo 12, ele expõe o que é o evangelho. Um dos versículos mais famosos desse livro nos lembra que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E desde o primeiro capítulo até aqui, Paulo tem sido justamente intenso em focar sobre esse poder de Deus. Ele vem explicando que todos nós nascemos no pecado, condenados pela ira de Deus, condenados pela lei, debaixo dessa sentença de ira. O que está proposto para nós é o inferno e a perdição, a separação completa desse Deus. Mas através de Jesus Cristo, por meio da fé, nós entramos num novo relacionamento com Deus, de forma que a partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para os que estão nele. E como nós vimos na semana passada com o pastor José Roberto, o próprio Deus está pessoalmente envolvido e interessado em nos dar essa segurança de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como?
através da ação do Espírito Santo. O seu testemunho agindo em nós, aquecendo o nosso coração, nos dando a certeza de que nós pertencemos a Cristo, pertencemos a Ele. É sobre isso que Paulo está falando nesses últimos versículos de Romanos 8. O nosso tradutor foi muito feliz ao resumir o tema desses versículos como as provas e a certeza do amor de Deus. Aqui, através de perguntas retóricas, Paulo traz para todos os seus leitores a grande verdade de que nós estamos seguros nos braços do nosso Pai eterno, porque Ele mesmo providenciou tudo o que era necessário para nos garantir esse relacionamento restaurado com Ele. Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, pagar o preço dos nossos pecados. Ele ressuscitou Jesus Cristo, derrotando o poder da morte. Ele nos enviou o Espírito Santo, que é o selo dessa redenção, que intercede por nós. E por isso Paulo entra aqui quase que num êxtase, falando: meus irmãos, visto que nós temos toda essa segurança, quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E aqui, é claro, nós precisamos lidar com uma pequena questão, que é a seguinte: nós podemos até saber disso na teoria, mas cá entre nós, nem sempre a gente sente isso. Há momentos na vida em que parece que Deus nos abandonou, deu um tempo, sabe? Quando nós ficamos muito enfermos, quando o nosso casamento está em crise, quando nós vemos os nossos filhos distantes dos caminhos do Senhor, quando lutamos contra a depressão, quando o nosso emprego ou a nossa empresa estão em crise, não vão tão bem, e em muitos outros momentos, é inevitável pensar: onde é que está Deus? Onde é que está Deus quando a alegria que Ele nos prometeu não vem pela manhã? Queridos, se nós que estamos aqui, tranquilos, confortáveis, nos fazemos essas perguntas, como será com essas pessoas que enfrentam perseguição por causa da fé? Você está vendo aqui a Worké, um nome fictício, para proteger a sua identidade. Ela é uma cristã etíope, de origem muçulmana. E como vocês viram no vídeo que nós passamos aqui, não se engane, porque ela não está usando lenço por uma questão cultural ou questão religiosa. Ela, na verdade, está cobrindo a sua pele, que está completamente desfigurada e cheia de cicatrizes e queimaduras. Quando ela era criança, porque ouviu o evangelho de Jesus através de uma igreja que havia na sua vila. Porém, como seus pais eram muçulmanos, obviamente eles não deixavam ela ir à igreja. Ela então fugia de casa, escondida, para ir aos cultos. Um pouco mais tarde, quando já era jovem, ela foi dada em casamento a um muçulmano também, que a levou para outro país. Mas a palavra de Deus, a mensagem do evangelho continuava ali, ardendo no seu coração. E depois que o seu marido faleceu, ela decidiu, então, finalmente entregar a sua vida a Cristo. Falou com seus vizinhos, começou a ir à igreja com eles, mas então a família do seu marido, lembrem que ele já era falecido, a família do seu marido descobriu que ela frequentava a igreja e a expulsou da própria casa. Em 2016, ela sofreu um ataque que tirou a vida de um de seus filhos e quase a dela. Os seus familiares, na família do seu falecido marido, pulverizou gasolina na sua casa. Ela, entrando em casa, não percebeu e, para fazer o almoço e a janta, foi acender um fósforo. Então, sofreu ali queimaduras de 3º grau.
ficou durante 3 meses na UTI, inconsciente. E por isso, hoje, como vocês estão vendo, ela precisa lidar com cicatrizes dolorosas pelo rosto e pelo corpo. Quando Paulo faz essas perguntas retóricas aqui aos seus leitores, ele sabe muito bem que ele poderia passar por situações adversas assim. Aliás, ele cita aqui situações pelas quais ele próprio já havia passado: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Tribulação e angústia denotam os mais variados tipos de pressões internas ou externas exercidos pelas circunstâncias ao redor. A palavra perseguição também aqui, ela tem o sentido tem uma ideia de um caçador que está caçando a sua presa, alguém que está tentando suprimir as convicções de outra pessoa. Fome, nudez retratam algumas das necessidades físicas mais básicas de um ser humano. E o perigo e a espada literalmente vão demonstrar o risco de vida. Quando cristãos ao redor do mundo são perseguidos por amor a Cristo, essas situações aqui se tornam ainda mais vívidas, ainda mais intensas. A perseguição junto com as tribulações geram angústias incontáveis. E uma das formas de se perseguir os cristãos é tirando os direitos mais básicos, como o trabalho, o cultivo, o acesso à água, o acesso à luz. Isso resulta na falta do que comer, na falta do que vestir muitas vezes. E quando isso não é suficiente para inibir a ação dos cristãos, o perigo e a espada são alternativas comuns para aqueles que perseguem. Em muitos casos, perder a vida vem associado a perder esses direitos básicos, como que acontece quando um pai de família é assassinado e a família fica totalmente sem provisão. Para esses cristãos, meus irmãos, o perigo bate à porta todos os dias. O ponto principal é que quando nós passamos por essas situações, ou melhor, o fato de passarmos por essas situações mencionadas por Paulo, uma delas ou todas ao mesmo tempo, não nos torna menos amados por Deus. Porque esse amor é o amor de Deus por nós. Paulo não lista aqui esses exemplos inutilmente. Vejam, essas são situações que possivelmente algumas pessoas poderiam julgar como razões suficientes para Deus haver nos abandonado. Razões suficientes para nós estarmos distantes, separados do amor de Deus. Isso é coisa de igreja neopentecostal, né? Você sabe disso. O neopentecostalismo prega que se você passa por perseguição, se você passa por fome, por nudez, é porque Deus te abandonou. A sua fé não é grande o suficiente. Mas não é esse nosso foco aqui hoje. Vejam, eu e você sabemos que muitos questionam o amor de Deus no momento da angústia, do perigo, da necessidade. Talvez você já tenha feito isso, ou conhece alguém, já viu alguém fazendo isso, perguntando a você: será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Que eu estou passando por uma aflição na minha vida? Contudo, o que a Bíblia nos ensina é que, embora nós tenhamos sofrimentos e estejamos sujeitos a todo tipo de adversidade, Deus nunca nos abandona. Ele continua nos amando e cuidando de nós. O Worker tem essa certeza. Em seu testemunho, ela escreve o seguinte, vejam bem: é Deus quem me encoraja e fortalece. Ele me mantém caminhando apesar de todos os meus desafios. Sou grata a Deus porque Ele me ajudou. Eu viverei por seus mandamentos e promessas. Deus é maravilhoso. Apenas o fato de estar viva aqui é um milagre. E por isso agora eu quero falar às pessoas sobre o Evangelho, sobre como Jesus me ajudou nas situações difíceis que eu enfrentei.
Meu marido e meu filho morreram, mas eu encontrei descanso no Senhor. A experiência de Worquê também é muito próxima do que passou a Yesha, que você vai ver no próximo slide. Uma cristã somali, também de origem muçulmana. Depois que algumas pessoas, alguns colegas de trabalho tentaram convencê-la a voltar para o islamismo, num certo dia, quando ela voltava do trabalho, ela foi esfaqueada pelas costas. Mais tarde, descobriu-se que não foi uma pessoa que tentou esfaqueá-la, foram 3. Mas sabe o que é mais difícil? É que a família de Ayesha, no tribunal, defendeu as 3 pessoas que tentaram esfaqueá-la. Em seu testemunho, ela diz: as dificuldades que passei me tornaram mais forte. Eu lembro do que Jesus passou, embora fosse Deus. Ele foi perseguido, mas suportou tudo. E ao lembrar disso, sou motivada a ser mais forte. A Yesha precisou ser socorrida por instituições cristãs, que a auxiliaram com o pagamento de parte das despesas com a sua saúde, das despesas médicas, com os cuidados pós-traumas. E ainda também a ajudaram a dar início a um pequeno negócio. Vamos para mais um testemunho? 15 de maio de 2023 foi o dia mais aterrorizante da vida do pastor Zacarias, que atuava na Nigéria. Nesse dia, a sua pequena vila, que era formada até por alguns cristãos ali, foi atacada por radicais do povo Fulani. Depois você procure no Google quem são os Fulani, você vai ver uma tribo nômade ali da África. E os mais radicais dessa tribo seguem também o islamismo e não suportam ver cristãos na sua frente. Quando Zacarias chegou na sua vila naquele dia, ele encontrou casas incendiadas, inclusive a sua, e a sua família morta. Ele diz: esse ataque realmente nos afetou de maneira terrível. Muitos cristãos da vila estão com dificuldade para recomeçar. A maioria, se não todos, são agricultores, porém agora não tem nem mesmo pequenos pedaços de terra para alimentar suas famílias. Apesar de toda essa experiência traumática, Zacarias continua pastoreando aquele pequeno vilarejo. Em meio aos escombros, ele continua servindo, tentando encorajar os cristãos que permaneceram ali a permanecerem firmes em seu relacionamento com Deus. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. A vida cristã, meus irmãos, é mais identificada com o sofrimento do que com a ausência dele. No entanto, o amor inabalável de Deus por nós é a nossa segurança, é a nossa garantia. Ao contrário do que muitos podem pensar, essas circunstâncias desfavoráveis para os cristãos não significam derrotas. É por isso que Paulo vai continuar dizendo aqui: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ser mais que vencedor não é estar imune aos sofrimentos deste tempo, não é adquirir bens, riquezas, poderes, influência. Pelo contrário, ao invés disso, é suportar todas as aflições por amor a Cristo e permanecer fiel a Ele. Se por algum instante alguém achar que qualquer uma dessas coisas pode nos separar, pode nos afastar do amor de Cristo, Paulo vai argumentar o contrário, dizendo: em todas essas coisas somos mais que vencedores. Em todos os sofrimentos e circunstâncias que ele já relacionou, inclusive na morte. A morte só nos torna mais vencedores ainda, porque nós, após a morte, reinaremos com Cristo.
quando confiamos em Cristo e passamos pelo sofrimento com a convicção da nossa fé e do seu amor inabalável por nós e perseveramos nele. O sofrimento de nossos irmãos perseguidos deve, em primeiro lugar, nos levar a dar mais valor a essa liberdade que nós temos. Eu digo isso não apenas tentando incentivar um sentimento de gratidão na sua vida, mas também um impulso, meus irmãos, para nós não ficarmos parados, apenas contemplando e desfrutando dessa liberdade. Essa liberdade deve ser desfrutada de maneira ativa. Isso significa que a Bíblia que você tem nas mãos é extremamente preciosa e que você deve dar o devido valor a ela. Você deve lê-la, você deve estudá-la como um rico tesouro. Não só porque ela é a palavra de Deus para você, mas porque 365 milhões de cristãos dariam tudo para ter a Bíblia como você. Ah, pastor, minha Bíblia até está pegando poeira lá na estante, mas é porque eu uso a Bíblia no celular. Usa mesmo? Você sabe que o seu celular calcula quanto tempo você passa no seu aplicativo da Bíblia, né? É mais ou é menos do que o Instagram e do que o WhatsApp? Essas pessoas têm tão pouco acesso à Bíblia, meus irmãos, que quando têm, aproveitam também para decorar. Elas não sabem quando isso vai ser tirado delas. E aí? E você que mal sabe o Salmo 23 de cor? Eu digo isso não para você se sentir envergonhado, tá? Porque eu também não sei o Salmo 23 de cor. Sei como começa. Esse texto que nós lemos mesmo, um dos mais famosos da Bíblia, só sei porque tem música. Se não tivesse música, não teria isso decorado. Então, ao olhar para os cristãos perseguidos, ao se lembrar deles, olhem que puxão de orelha Deus está nos dando. Ei, sai da inércia. Queridos, já passou da hora de acordarmos, de nos movimentarmos, de ficarmos santamente insatisfeitos com o tão pouco que nos dedicamos a Deus. Está na hora de sairmos dessa apatia espiritual. Deus quer levantar a nossa geração. E quando eu falo sobre a nossa geração, não estou falando sobre as crianças e os adolescentes somente, não. Deus quer levantar adultos, casais, idosos, profissionais. Pessoas que estão dispostas a darem a sua vida, a pregarem o Evangelho, a avançarem com o reino de Deus. Nós somos chamados a amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E isso envolve sermos intencionais em nossa busca por Deus. Envolve ler a sua palavra, envolve orar, envolve vir à igreja, mesmo quando não temos programações especiais. Envolve se dedicar aos diversos ministérios. Envolve viver uma vida transformada na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, onde quer que você esteja. Envolve, então, inclusive, o desafio de se colocar no lugar daqueles irmãos em Cristo ao redor do mundo que dariam tudo para estar no seu lugar. Já ouviu aquela frase, em seus passos, o que faria Jesus? Vamos mudar um pouco hoje? Em seus passos, o que faria um cristão perseguido? E por fim, a violência que impacta cristãos africanos precisa de uma resposta. Os nossos irmãos e irmãs muitas vezes se sentem abandonados em sua condição. Eles precisam que a igreja global se una a eles em oração e ação.
sem a nossa ação conjunta, a presença da igreja em lugares como a África subsaariana está em perigo. A perseguição enfrentada por nossos irmãos ao redor do mundo é real, é intensa. Milhões de cristãos espalhados por diversos países diariamente são levados como ovelhas para o matadouro. De modo especial, os nossos irmãos da África subsaariana, que enfrentam violência sem precedentes, meus irmãos. Eles despertam sem saber se aquele será o último dia da vida deles, se eles voltarão para junto da sua família. São pessoas convictas de que eles precisam estar dispostos a renunciar tudo por amor a Cristo. Pessoas cujos nomes nós não conhecemos, cujas histórias talvez nós nem ouviremos, mas são pessoas das quais Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Que assim nós possamos reconhecer o imensurável amor de Deus por nós. E com base nisso, a nossa vida seja completamente dedicada ao Senhor. Que o nosso descanso, a nossa confiança estejam somente nele. E que mesmo sobre todos os tipos de dificuldades, ainda que como ovelhas para o matadouro, sejamos confiantes de que em tudo nós somos mais do que vencedores. Porque Ele já nos amou e nos ama. Nada pode nos separar do seu amor. Que essa seja a minha certeza, a sua certeza e a certeza de nossos irmãos. Amém?